dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu quero discutir brevemente com você como alguns problemas que aparecem no Natal podem ser analisados do ponto de vista matemático. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça uma coisa que já é conhecida neste canal, o Cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer, comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. Este aqui é um vídeo um pouco diferente. No momento em que eu estou gravando, há poucos dias do Natal, eu gostaria de abordar como determinados problemas que são muito comuns nesta época podem ser analisados do ponto de vista matemático. Eu não vou entrar na demonstração ou no cálculo especificamente falando, mas eu vou mostrar qual ferramenta pode ser utilizada quando eu estou abordando aquele problema. Portanto, esse vídeo é um pouco mais de uma abordagem matemática de algumas questões natalinas. É claro que o Natal é aquele período no qual aparece o tiozão para fazer a piada do pavê para comer, alguém perguntando e as namoradinhas, as pessoas costumavam se reunir na ceia, e aí eu falo costumavam porque como estamos numa pandemia, não sei direito como será este ano, mas a ideia não é falar desse aspecto mais amplo do Natal, é apenas mostrar que nós podemos pegar uma questão específica e observá-las do ponto de vista matemático. Portanto, sem mais delongas, passemos então a esta análise. O primeiro problema que eu quero abordar é o que eu chamo de problema do pisca-pisca. Qual é a ideia do problema do pisca-pisca? Então imagine que eu tenho uma árvore de Natal, eu vou comprar um fio cheio de lampadinhas, os famosos pisca-piscas, que costumam enrolar mais do que fio de fone de ouvido. E a ideia é, eu vou colocar aquilo ao redor da minha árvore. Qual é o tamanho desse fio? Para que eu não compre fio demais e, portanto, sobre pisca-pisca e acabe iluminando a árvore demais, mas também não corro o risco de que eu compre um fio menor do que o necessário e aí acabe faltando lâmpadas na árvore. Então, qual seria o tamanho ideal para que eu tenha uma iluminação adequada sob a minha perspectiva? Então esse essencialmente é o que a gente chama de problema do pisca-pisca ou problema do festão, porque a mesma ideia pode ser feita com festão quando eu considero que ele está dando voltas ao redor da árvore de Natal. Então eu vou resolver esse problema no caso mais simplório, que é o caso em que a árvore se assemelha a um cilindro. Ela necessariamente não tem aquela forma cônica de pinheiro, mas ela tem uma fórmula um pouquinho mais gordinha, por assim dizer, e se assemelha então a um cilindro. Bom, neste caso, o que a gente vai considerar é o seguinte. Então aqui está o seu fio está enrolando esta árvore, eu tenho uma altura da árvore, e esse R seria o raio da base, que seria o pé da árvore. Ela estaria apoiada aqui, e aqui eu teria o tamanho do pé da árvore. Eu vou chamar esse tamanho de R. Quando eu pego a lateral do cilindro e eu o abro, na realidade eu estou considerando este retângulo da forma que está expresso na sua tela. E perceba que aqui eu tenho na realidade os fios do pisca-pisca. E como é que eu vou saber o tamanho do pisca-pisca todo que eu preciso comprar? Quando eu estou abrindo aquele cilindro, na realidade eu entendo que este final está ligado com este começo, igualzinho no jogo do Pac-Man, quando ele sai do lado esquerdo da tela e aparece do lado direito. É basicamente esta a ideia. Então, eu apenas planifiquei a ideia cilíndrica da árvore para tentar identificar, então, o tamanho total dessas linhas brancas que estão aparecendo aqui dentro desse retângulo pontilhado. O tamanho total dessas linhas brancas vai me dar o comprimento do pisca-pisca ou do festão neste caso. Perceba o seguinte,
Quando eu planifico um cilindro, eu tenho um retângulo, em que este lado é a altura do cilindro, e este aqui é o comprimento da parte circular do cilindro. Deixe-me voltar uma tela para você compreender o que está embutido aqui. Voltei a tela, aqui embaixo eu tenho um círculo. Este lado do retângulo seria o comprimento dessa circunferência. E o comprimento de uma circunferência, uma vez que eu conheça o raio deste círculo, ele é dado por 2 vezes π vezes o tamanho do raio. É justamente por isso que eu caio nesse retângulo. Agora perceba o seguinte, este comprimento em branco, eu parto do pressuposto que ele seja o mesmo. Então, se eu souber pelo menos o tamanho de 1, eu consigo multiplicar pela quantidade de voltas que eu gostaria de dar na árvore, por isso que eu disse adequado sob a minha perspectiva. Então eu consigo multiplicar pela quantidade de voltas que eu daria ao redor da árvore, e uma vez tendo feito este produto, eu sei exatamente quantos metros de fio ou de festão eu preciso comprar. Mas perceba que para saber o comprimento de 1, basta eu considerar um retângulo em específico, e eu vou destacá-lo então na próxima tela. Então aqui estaria um retângulo específico. Este lado seria 2πr, que seria o comprimento daquela circunferência. Esse lado do retângulo não se altera. E aqui eu tenho a altura dividida por n. N é o número de voltas que eu desejo dar na árvore. E aqui eu tenho um triângulo, retângulo. E a ideia então aqui é usar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras diz que L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a H sobre N ao quadrado, mais o outro cateto, 2πr ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a H quadrado sobre N quadrado, mais 4π ao quadrado R quadrado. E, portanto, este comprimento L, que representa apenas a uma volta que eu dou na árvore, é dado por raiz quadrada de H2 sobre N2 mais 4π ao quadrado R ao quadrado. E aí a pergunta que se faz é, tá, mas quem é que faz esse tipo de cálculo? Bom, lojas de departamento que precisam construir árvores imensas fazem esse tipo de conta para saber quanto que vão gastar. Bom, considerando que são n voltas, o tamanho total do pisca-pisca seria dado por n vezes o tamanho necessário de pisca-pisca para eu dar uma volta. E aí, observando esta fórmula, eu consigo saber qual é o tamanho máximo de pisca-pisca que eu preciso comprar. Mas perceba, eu fiz isso com uma árvore cilíndrica, ou próximo de um cilindro. A pergunta que você pode estar fazendo é, tá, mas a minha árvore nem se assemelha a um cilindro? Ela se assemelha a um cone, tipo um pinheiro? Alguém já pensou nisso? Sim, já pensaram nesse tipo de coisa também. Eu não vou demonstrar a fórmula aqui para não ficar um vídeo muito extenso, mas eu vou mostrar como é que se calcula o tamanho do pisca-pisca nessa condição. Quando eu estou considerando a árvore cônica, eu vou utilizar uma solução baseada na espiral de Arquimedes, que é essa espiral que você está vendo na tela. Eu vou considerar o comprimento dessa espiral, e aí eu vou ter que utilizar algumas fórmulas trigonométricas e uma mudança em coordenadas cilíndricas para descobrir o tamanho ideal então desse pisca-pisca. E aí, o tamanho de uma volta é dado por essa expressão bonita que você está vendo na tela, onde n é o número de voltas que você deseja dar, essa expressão é o arcosseno hiperbólico, r é o raio da base, ou seja, o tamanho do pezinho da árvore, e h é a altura da sua árvore. Esse seria o tamanho para uma volta. Aí eu multiplico por n para ter o tamanho, então, ideal para a quantidade de voltas que eu considero adequada para iluminar aquela árvore ou para enrolar aquela árvore com um determinado festão. O segundo problema que eu quero considerar é o que nós chamamos de problema do presente. Basicamente, quando nós estamos entregando um presente para uma outra pessoa, e no Natal é comum nós entregarmos presentes, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos entregando porque nós gostaríamos de mostrar que nós nos importamos com o presenteado.
Só que há um fator de frustração embutido na hora que eu entrego um presente, porque eu não sei mensurar a sensação de bem-estar. É difícil mensurar se a pessoa vai ficar feliz com o que recebeu ou se eu realmente vou me sentir bem com aquilo que eu estou entregando. Se eu não vou achar que eu estou gastando demais com um presente para alguém que não merece tanto. É meio difícil mensurar esse tipo de sensação. Então, nesse sentido, o que se cria para analisar esse problema é a noção de utilidade. Então, essa grandeza seria a diferença entre o custo de um presente e a sensação numérica, se fosse possível de mensurar, de bem-estar. E essa ideia pode ser estendida para a utilidade total se eu considero troca de presentes, o famoso amigo secreto. Então, você leva em conta o que você gastou no seu presente, o presente que você recebeu, qual o valor dele, para você de fato saber se você gastou dinheiro ou você acabou recebendo dinheiro, mais a sensação de bem-estar envolvida nessa troca, tanto de quem recebeu quanto de quem entregou. Para analisar essa questão, e sim, há lojas que analisam essa questão e redes sociais fazem isso, considerando inclusive a indução de propagandas para que você possa gastar dinheiro com presentes, utiliza-se aquilo que nós chamamos de dilema do prisioneiro. E aí eu vou apresentar a ideia do dilema do prisioneiro e as questões embutidas para que você compreenda como é que se analisa a questão da troca de presentes. O dilema do prisioneiro diz basicamente o seguinte: imagine que eu tenha dois suspeitos, A e B, e esses dois suspeitos são presos pela polícia. A polícia não consegue condenar os dois, mas aí ela resolve separar os prisioneiros e oferece aos dois o mesmo acordo. Se um dos prisioneiros confessar contra o outro e o outro ficar calado, aquele que confessou, ou seja, aquele que acusou, vai embora para casa e o cúmplice cumpre 10 anos de sentença. Se os dois ficarem em silêncio, a polícia só consegue condená-los no máximo a 6 meses de cadeia cada um. Se os dois traírem o comparsa, cada um leva 5 anos. E cada prisioneiro, evidentemente, está fazendo a decisão sem saber qual decisão o outro vai tomar. E ninguém tem certeza da decisão do outro. Ou seja, o prisioneiro A vai tomar a decisão independentemente do que o B faz, porque ele não sabe o que o B vai fazer, e a mesma coisa acontecerá com o prisioneiro B. A questão que esse dilema propõe é o seguinte: o que vai acontecer? Como é que cada prisioneiro vai reagir? Essa é uma questão clássica de teoria dos jogos, que tem um espectro bastante amplo de análise. Inclusive, se você ficou curioso com qual é a solução adequada para esse dilema, escreve para mim nos comentários que aí eu posso me organizar e fazer um vídeo só falando do dilema do prisioneiro especificamente. Mas a ideia da troca de presentes está embutida aqui. Você tem duas pessoas que seriam idênticos aos prisioneiros. Você não sabe o que vai acontecer. E aí você tem duas situações. Veja, a pessoa A deu um presente para a pessoa B e a pessoa B deu um presente para a pessoa A. Ninguém gostou do presente que recebeu. Então, nesse caso, isso seria equivalente a ambos traírem o comparsa. A pessoa A deu um presente bom para a pessoa B e a pessoa B, em contrapartida, deu um presente muito ruim para a pessoa A. Isso é equivalente ao caso do comparsa que trai o outro. E, por fim, A e B trocaram presentes e todo mundo ficou satisfeito. Então esse é o caso em que ninguém falou nada. Os dois ficaram calados. E aí você analisa este problema sob a ótica do que pode acontecer, considerando a subjetividade. E, em particular, esse é um daqueles problemas que a gente fala que a soma de todos os resultados não dá zero. É um problema de soma não nula. Alguma coisa vai acontecer e você terá uma consequência. A ideia do dilema, então, é verificar, neste caso, quando que eu terei a melhor consequência possível. Como eu disse, eu não vou entrar na demonstração desse dilema e nem das técnicas que nós utilizamos para resolvê-lo, mas quando eu estou pensando em troca de presentes, basicamente eu estou diante de do dilema do prisioneiro. Essa é a versão clássica do dilema. Então é como se eu estivesse diante desse dilema. E aí as redes sociais e as empresas levam isso em conta no momento que vão induzir propagandas para que você que está me ouvindo neste momento compre presente para aquela pessoa que você gosta. Perceba que eu apenas analisei dois problemas do ponto de vista matemático. Em particular para o problema do pisca-pisca. Na descrição deste vídeo eu vou deixar um link para uma calculadora criada por dois matemáticos britânicos. Nessa calculadora em particular,
eles analisaram não só essa questão do pisca-pisca, mas eles também analisaram a questão do tamanho da estrela que você coloca no topo da árvore de Natal e também analisaram a quantidade de bolas ideal para colocar na árvore como ornamento. Então aí basta você colocar o tamanho da árvore, a calculadora já devolve quais seriam estes valores. Bem, se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. É só escrever aqui embaixo nos comentários que eu volto para dialogar com você. E no mais, eu vou me despedir por aqui. Espero que você tenha um excelente Natal, espero que você esteja em segurança. Por enquanto é só. Até a próxima!